Hoje eu vou te falar como que os jogos treinaram você para ter uma boa educação financeira e você não percebeu. Na verdade, os jogos te prepararam para a vida e você não percebeu. Vamos lá. Primeiramente, tem aquelas pessoas que jogaram bastante videogame, jogaram bastante jogos e vão saber melhor o que eu estou falando. Mas aí tem aquelas pessoas que é meio termo, não eram tão assim de jogar, mas fazem uma ideia do que eu estou falando. E por último, tem as pessoas que não entendem nada de jogo, mas também vai conseguir entender o que eu estou falando, porque eu vou falar de uma forma aqui muito tranquila, muito básica, que você só precisa de um tico e um teco para entender. Vamos lá. Quando você vai jogar aqueles joguinhos, seja de fliperama, seja de console, seja aquele jogo que você tem em casa, Super Nintendo, PlayStation, Xbox, qualquer jogo que você for fazer, você percebe que quando você começa ali, o jogo ele vai pegando você devagarzinho, você vai andando pelos cenários, derrotando alguns inimigos, tal. De repente, quando você chega no final daquela fase, tem o chefão, o chefe daquela fase. E geralmente você não passa de primeira. Geralmente você chega ali, você perde, porque você não tem habilidade. E aí você acaba perdendo e tem que começar o jogo lá do começo da fase. Beleza. Aí você começa a fase de novo, vai lá, já tem um pouco mais de destreza para passar por aquela fase, tal. Se você demorou tipo 10 minutos para chegar no chefão, agora você chega em 8. Beleza. Aí você chega lá, morre no chefão de novo. Aí você volta pro começo da fase, aí você já não demora mais 8 minutos, demora 6 ou 5, chega no chefão, morre de novo. Aí você morre. Chega uma hora que você já entende qual é o proceder, qual é o jeito do chefão, e aí você já consegue se defender, pular e você ganha o chefão. E aí você vai para a próxima fase, roda bastante, e aí chega de novo no segundo chefão. E aí você já tem uma destreza, quase derrota ele, mas ele te ganha. E aí de novo você repete a segunda fase, repete até que você vence o segundo chefão. E aí você vai para a terceira fase. E assim sucessivamente. Você vai aos trancos e barrancos e ali você vai pegando jeito, não sei o que. Quando pensa que não, você chega ao final do jogo. O que que o jogo, o game fez com você? O jogo, ele te educou. Ele foi ali, sabe, ele foi aumentando o seu grau de dificuldade aos poucos, ele foi te mostrando como é que o chefão reage e tal, até que você foi passando de fase em fase, até que você conseguiu vencer. Querendo ou não, o jogo, ele te ensinou a lidar com o jogo do dinheiro, com o jogo da vida, o jogo do matrimônio, o jogo do cristianismo, o jogo das religiões. É isso. Tudo nessa vida tem fases. E aí você passa por essa fase e quando você chega no final dela, tem uma adversidade, tem um chefão. E só quando você ganha desse chefão que você vai para a próxima fase. E lá você vai de novo, passar toda a fase, se bater de novo com um novo chefão para vencer ele, para ir para a próxima fase, sabe? Então, por isso que são chamadas as fases da vida. E o seu dinheiro, ele é exatamente desse jeito. O jogo do dinheiro, ele treina você. Você não vai conseguir ganhar de primeira. Você vai se arrebentar a primeira vez. Mas você vai ter que ser obrigado a voltar àquela fase. Então, o problema é que tem gente que volta uma vez, 2, 10, 15, 30, 40 vezes. Aí ele derrota o chefão, vai para a segunda fase. Aí lá ele perde de novo. Em vez de voltar na segunda fase, ele volta lá na primeira fase de novo. Porque se lasca, porque existem créditos, tá? A maioria dos jogos começa com 3 créditos. Você não pode perder esses 3 créditos, senão você volta na fase número 1. Então, vamos dizer que você perde 1 crédito na primeira fase. Aí você consegue passar para a segunda fase, você perde 2 créditos. Aí você está na terceira fase, você perde 3 créditos. Mas Fernando, se eu perder os créditos, eu vou voltar para a primeira fase. Vai, só tem um jeito de você não voltar na primeira fase. É ao longo das fases, você ir achando vidas, você ir achando créditos. Você começa com 3, mas você vai acumulando créditos ao longo das fases. Então, você tem que chegar numa fase de equilíbrio onde você tenha mais crédito, sabe? Do que morrer nessas fases. Você tem que perder menos crédito e ganhar mais crédito. Ou então, ganhar mais crédito e conservar esse crédito, sabe? É isso que o jogo do dinheiro te ensina. Você precisa segurar esses créditos com você. Por quê?
todas as fases vão querer te arrancar esse crédito, querer tirar o crédito de você. E faz parte da sua vida manter o crédito. É assim com o dinheiro. O dinheiro é um crédito. Quando você passar a primeira fase, você derrotar o seu gigante, derrotar a sua adversidade, for para a segunda fase, lá você vai perder mais 1, mais 2 créditos, mas você tem que acumular mais crédito. Acumule mais dinheiro. Porque ao longo da fase, você vai perder dinheiro. E às vezes, para derrotar os chefes das fases ou as adversidades, você também vai perder dinheiro, mas você tem que ganhar mais dinheiro ao longo das fases, para que se você perder, você volte no início da fase e não no início do jogo, não no início do jogo do dinheiro. É assim, vou dar um exemplo, o casamento é uma fase, o namoro é uma fase, o noivado é uma fase, o casamento é uma fase, cada ano do seu casamento é uma fase. Por exemplo, eu estou na fase 16 do meu casamento, né, que é no ano 16º. Então, no meu casamento, eu perco créditos, eu perco chances, mas eu tenho que acumular chances, acumular mais chances do que perder. Porque se eu perder todos os créditos, eu vou voltar para o ponto zero do meu casamento. E o ponto zero do meu casamento pode até ser um divórcio, pode ser uma separação, e eu não quero isso. Então eu posso até voltar para o início da fase, mas eu não posso voltar para o início do jogo. Para não voltar para o início do jogo, eu tenho que lutar para ganhar mais do que eu perco. Assim é na sua vida financeira. Você tem que lutar para ganhar mais dinheiro do que você perde, que senão você vai voltar para a lona, voltar para o ponto zero. A lona é chamada de falência, é chamada de ponto zero, é chamada de eu estou quebrado, sabe? Você tem que evitar estar quebrado. Às vezes você vai comprar, por exemplo, um carro, e aí você vai perder esse carro, você voltou para o início da fase. Às vezes você vai fazer um investimento, o investimento vai dar errado, você voltou ao início da fase. Só que se você ficar perdendo, você vai voltar para o início de tudo e vai se quebrar. Então o jogo sempre ensinou você que você deve ganhar mais do que você perde. E o jogo do dinheiro é assim. Esse canal eu criei com a intenção de ajustar a sua mentalidade financeira para que a sua mente pense, eu preciso ganhar mais do que eu perco. Porque os especialistas em dinheiro dizem assim, o seu sucesso financeiro não é pelo quanto você ganha, é pelo quanto você gasta. Você tem que segurar o quanto você gasta. Ou seja, você tem que segurar o quanto você está perdendo de dinheiro. Se você conseguir ganhar mais, legal. Mas se você não estiver conseguindo ganhar mais, segura o quanto está saindo da tua mão. É isso que tem que ser feito, sabe? Então, em todas as áreas da sua vida, é um jogo. Até na igreja que você vai, na religião que você frequenta, é um jogo. Sabe? Talvez soe um pouco frio dizer isso, mas não, é um jogo. Você tem que vencer no jogo do dinheiro, você tem que vencer no jogo do amor, no jogo do matrimônio, no jogo da religião, no jogo do trabalho, você tem que vencer. Então, vou repetir para poder encerrar. Sempre na sua vida, você vai estar dentro de um jogo. E como que você vai vencer esse jogo? Ganhando mais do que você perde. É isso que você vai ter. Esse é o segredo para ganhar na vida. Esse é o segredo para ganhar todos os jogos. Esse é o segredo que os jogos sempre te ensinaram e você nunca percebeu. Aqui no final eu vou deixar 2 indicações. De um lado, eu vou deixar um vídeo, o primeiro passo para você enriquecer. E o segundo é uma indicação do YouTube, baseado nos seus comportamentos aqui no YouTube. O YouTube vai colocar uma sugestão de vídeo para você. Até nosso próximo vídeo. Tchau!